A paz do Senhor Jesus, mais um vídeo de leitura, releitura do livro de Eclesiastes. Você que é inscrito já deixa seu like, você que não é inscrito se inscreva no canal, pega a sua Bíblia e me acompanha nessa leitura, amém? Vamos ler, né, para alimentar nossa alma, né? É o nosso alimento diário, né? A palavra pode ser usada esse vídeo também como um devocional, né? Faça um bom uso da palavra do Senhor para te direcionar na sua vida, para te instruir, né, mostrar o caminho, né, que só há um caminho, que é Jesus, e a palavra, e Jesus é a palavra, né? Ela é lâmpada para o nosso caminho também. Jesus também é a porta. Tudo é Jesus, por isso que tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele, né? Não tem para onde correr. Então, quanto mais nós fazemos para Deus, né, vivemos na direção de Deus, devotando a sua vida a Deus, as outras coisas são acrescentadas automaticamente, né? Buscar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas, né? E todas essas coisas são acrescentadas, na verdade, né? Então, assim, que todas essas coisas, o que você há de vestir, o que você há de comer, né? Se você terá um tempo de qualidade com a sua família, né? Se você terá um tempo de descanso, né? De férias ou comemoração, né? Festas e tudo mais. Tudo isso é lícito e é de Deus, né? Mas sempre focando primeiro no Senhor, na obra dele, o que é para a glória dele, né? Tendo total discernimento, porque muitas coisas parecem boas, mas no fim não são, né? A palavra do Senhor diz que o Senhor até me deu essa palavra 2 dias atrás, que tem coisas, né, que parecem direitas, né, mas o fim leva à morte, né? Então nós temos que vigiar, né? Ficar atento à palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Então iniciamos nossa leitura, onde o título está escrito: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. A mocidade deve se preparar. Verdade. Isso aqui é tremendo, né? Vamos ler? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as 2 portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, florescia a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e pereceu o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. E atentou, esquadrinhou, compôs muitos provérbios. Aqui está falando dele mesmo, né? Todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar seus mandamentos. Procurou o pregador, acha palavras agradáveis, e o escrito e a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Aqui o pastor está com P maiúsculo, trazendo referência a Jesus, né? E demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer o juízo, toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Esse vídeo aqui terá poucas edições, mas ele será cumprido, porque eu li todo ele agora, amados, para te trazer um pouco, né, do que nós vamos tratar neste vídeo. Esse é o último vídeo de Eclesiastes, vamos fechar ele para a glória de Deus, né,
como diz o ditado, com a chave de ouro. Mas na verdade, nenhum desses capítulos é desperdiçado, nenhum desses capítulos é mais especial do que o outro. Mas nós estamos fechando aqui um ciclo aqui neste livro de Eclesiastes, assim como nós também estamos fechando o nosso ano, né? O ano de 2022, né? Capítulo 12, né? Mês 12, né, amados? Vamos então, assim, entender, pedir ao Senhor discernimento dessa palavra. E novamente eu vou estar lendo de versículo em versículo, trazendo o que eu entendi, amados, mas é através do Espírito Santo, porque aqui, como disse o pregador, ele tentou trazer palavras, e o escrito em retidão, palavras de verdade. Ele tentou trazer palavras agradáveis, mas uma coisa é certa, ele tem que trazer a verdade. Talvez essa verdade não venha agradar a você, talvez essa verdade não agrade a mim, mas é necessário a verdade, é melhor a verdade, bem clara, bem nua, bem crua, como diz, do que a mentira toda encoberta. Amém, amados? Em nome do Senhor Jesus, vamos ficar com a verdade, que é a palavra do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez eu te peço, Senhor, entrego em oração, meu Pai, esse texto maravilhoso que separou o Senhor para que nós venhamos, Pai, destrechar ele, meu Pai, abrir ele, meu Pai amado, e pedindo entendimento para que o Espírito Santo venha trazer a revelação desta palavra para a honra e glória do Teu nome, para que nós não venhamos ser confundidos, mas para que o Senhor seja glorificado através. Pai amado Deus, a Tua palavra diz que quando não tiver o que falar, que nós venhamos abrir a boca, o Espírito Santo encher. O Espírito Santo encheria. Eu acredito, tomo posse desta palavra, que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que eu venha falar da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, que eu venha assim trazer assim exemplo, talvez, e testemunho, mas que seja para a honra e glória do Teu nome, que venha testificar com a Tua palavra, que não venha ser heresia nem confusão, mas que venha trazer a claridade para meu irmão, minha irmã e para a minha vida, porque a palavra de Deus, ela corta para os dois lados, em nome do Senhor Jesus. Então aqui está falando por um grupo específico, né? A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Um grupo específico. Só que talvez você já tenha passado o tempo da tua mocidade, e aí você vai trazer uma reflexão. Realmente, se eu tivesse feito tais coisas, né? Talvez eu não passaria pelo que estou passando hoje, né? Eu mesma, com 34 anos, me deparo muitas vezes, eu falei, se eu tivesse passado por tais coisas, mas a falta de conhecimento me fez falhar, me fez errar, me fez tropeçar. Mas hoje é um dia que nós temos aqui, amados, tempo para poder aprender e ensinar os nossos jovens, ensinar a mocidade, ensinar a geração que está chegando aí, uma geração eleita, uma geração que vai viver do avivamento nessa terra. Então vamos lutar, vamos vencer também, em nome do Senhor Jesus, porque a palavra do Senhor diz que Jesus, por meio dele, nós somos mais que vencedores. Amém? Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Lembrar de Deus nas suas decisões, para que lá na frente, quando você vier a ser frustrado, porque o mundo faz essas coisas, até os escolhidos passam por certas coisas, rejeição, humilhação, abandono, principalmente para quem já está na certa idade, como aqui vem falar, na velhice. Então, como foi falado no capítulo anterior, lança tudo que você precisa lançar agora, para que no dia que você necessitar, volte para você, semeia, porque nessa terra mesmo nós vamos colher. Tenha algo que você possa se alegrar, que você olha para trás, valeu a pena tudo isso. Valeu a pena viver o Evangelho, valeu a pena servir ao Senhor, valeu a pena negar a carne, valeu a pena esperar em Deus. Tudo para a glória do santo nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Valeu a pena. E contra tudo e todos, mas de acordo com a palavra de Deus. Valeu a pena ser excluído por obedecer ao Senhor. Valeu a pena ser rejeitado por escolher fazer a vontade do Senhor, por levantar culto, por fazer ações de graça a Deus. Vale a pena para toda a eternidade. Isso vai trazer fruto nessa terra e fruto na eternidade. Antes que escureça o sol e a lua, e a luz, e a lua e a estrela, e tornem vir as nuvens depois da chuva. A nuvem, ela tira toda a luz, toda a claridade, todo o sol, toda a lua. A chuva, né? A chuva, ela vem, ela enegrece, né? Que falam, não sei como bem diz a palavra, né? Tudo. E a gente não consegue enxergar. Na verdade, só tem treva, porque o contrário de luz é treva. Só há escuridão. Então,
antes que se escureçam e acaba toda essa luz, e tornem vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem. Como também, quando temerem o que está do alto, e houver espanto no caminho, e floresceu a amendoeira, o gafanhoto for um peso, e pereceu o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Que dias difíceis, né? Que viveu o pregador. Todas essas coisas que ele contemplou. Isso não foi algo da imaginação dele. Isso é um testemunho. Antes que se quebre a cadeia de prata, se despedace o copo de ouro e se despedace o cântaro. Recusar aqui. Antes que se quebre a cadeia de prata, se despedace o copo de ouro e se despedace o cântaro junto à fonte e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que é da terra volta para a terra, que é esse corpo. Agora, o nosso espírito volta de onde veio. Quem é que soprou o fôlego de vida em nós? Foi Deus. Foi Deus que assoprou a vida. Então, o espírito volta ao espírito, a Deus. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Quantas vezes Salomão ele fala através deste livro de Eclesiastes sobre a vaidade, que tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ao povo ensinou. Se você tem de graça sabedoria que veio do Senhor do céu, dá de graça, em nome do Senhor Jesus. E atentou e esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Atentou e esquadrinhou e compôs muitos provérbios. Diante de tudo que o Senhor deu a ele, ele extraiu ainda mais, esquadrinhou, ele se atentou e ali ele fez provérbios. Poderia fazer cantos também. Tem até o livro, né, Cantares de Salomão. O que mais Deus pode fazer por você, para que seja extraído de você algo para a glória do nome dele? Se tem necessidade, pede ao Senhor, pedi, dá-se-vos-á, buscais, achareis. Em nome do Senhor Jesus. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou. Aqui. Essa sabedoria que vem do céu, do alto. E no outro título, que é o todo o dever do homem consiste em temer a Deus e em guardar os seus mandamentos. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. Procurou achar palavras agradáveis, mas ele ficou com a verdade. A verdade, ela é agradável. Sim, ela é leve, ela é um jugo suave, né? É um fardo leve. Mas quando nós estamos no pecado, toda palavra ela nos confronta e se torna um peso. Mas por quê? Porque a gente consegue enxergar o nosso erro. Porque a luz vem para onde está a escuridão e a gente começa a enxergar quão pequenos nós somos e falhos. Mas a verdade, ela precisa prevalecer na minha e na tua vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixadas pelos mestres das congregações que nos foram dadas pelo único pastor. Olha que coisa linda. Bem fixado é a palavra do sábio pelos mestres da congregação que nos foram dadas pelo único pastor. Os mestres recebem do pastor. É o pastor aqui que traz referência a Jesus, que é o P maiúsculo. Ele que nos traz. Ele é a própria palavra. Ele nos traz a palavra e através dos nossos mestres, né, nossos pastores que nos ensinam nas congregações. Palavras de sabedoria. E as demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Tem pessoas que lê livros e livros e diz menos um. Mas na verdade deveria dizer mais um livro, mais conhecimento, mais conhecimento. Quem diz menos um, é porque quer aprender logo tudo de uma vez e deixar de aprender porque cansa. Porque é enfado mesmo.
O muito conhecer, um conhecer secular, ou um conhecer terceirizado. Terceirizado, digo no sentido de que você pega a Bíblia, extrai aquilo, assim como Salomão trouxe de Provérbios, inspirado pelo Espírito Santo, sim. Mas tem muitas coisas que são distorcidas da palavra do Senhor para trazer palavras agradáveis, que na verdade não traz a palavra que é necessária, que é a verdade, mas distorce para agradar o ego do homem. Então, amados, atenta. Antes a psicologia podia entrar numa área que o psicólogo ele podia ajudar as pessoas terem curas para desejos carnais desenfreados. Hoje não. Hoje ensina uma teoria e não pode ajudar a pessoa a desencadear aquilo, aquele desejo sujo, aquele desejo desenfreado. O psicólogo hoje não pode, o psiquiatra também não pode mais tratar dessas coisas, porque estão dando legalidade pro diabo. Antes se podia dizer que certos hábitos humanos eram doentios, era doença. Hoje não. Hoje dão nome para outras coisas. Dão nome a essas coisas e fazem delas serem lícitas, coisas que não são lícitas, é contra a palavra de Deus. Eu não me importo do que vão dizer de mim, mas não distorce a palavra do Senhor para agradar o homem, para agradar o ego. A palavra é uma só. Louvado seja Deus. Hoje dizem, não, isso é normal. Nasceu assim. Mas antes era dado como uma doença. Era um desejo desenfreado. Era algo que tinha que ser tratado psicologicamente e com a psiquiatria. Mas hoje não tem mais essa liberdade. A ciência hoje não tem mais essa liberdade de tratar essas pessoas. Por quê? Porque o mal está imperando. Ele já imperou nessa terra. Mas aí vai ser destruído. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Esse versículo é um versículo chave. E o seguinte também. Então vamos repetir. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. O temor, o que é temor? É você adorar, é você ter reverência, é você ser devoto, a sua entrega total, primeiramente ao Senhor. A sabedoria, por exemplo, o temor é o princípio da sabedoria. É o princípio. Então, quem teme a Deus tem a base da sabedoria. E para que eu preciso disso? Talvez para cantar, talvez para fazer provérbios, poesias, fazer a obra de Deus. É o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja ruim, quer seja mal. Seja bom, seja mal, tudo virá à luz. Jesus é a luz. Então, se tiver algo em você que precisa ser clareado logo, para que haja luz em nós, em mim e em você, chama Jesus para clarear, chama Jesus para iluminar. Porque onde há luz, não há treva. Você pode se assustar. Você vai enxergar quanto que você é falho, você é errado, quanto que você é orgulhoso, egoísta, narcisista, egocêntrico, faz às vezes de si próprio o ídolo, ou faz de do outro um Deus, em vez de ser o próprio Deus, faz do marido, ou filhos, ou mãe, ou pai, um ídolo. Olha, quando a luz vem, tudo é clareado. Quando a luz vem,
tudo faz sentido. As escamas dos olhos caem por terra. Lembra que naquele momento a luz chegou a Paulo, que foi Jesus. Por um instante, ele não ficou cego não, amados. Foi só por um instante. Algo foi impactado. Há um mistério nessa palavra. A luz chegou até Paulo e seus olhos ficaram escamosos ou já estavam antes? Já estavam antes. Mas houve um impacto ali. E ele ficou cego. Mas sobre uma palavra, ele ficou liberto da cegueira. Sobre uma palavra, ele foi liberto da cegueira. E ali ele conheceu Jesus. Talvez mais do que os outros que andaram com Jesus. Jesus se revelou a ele. Ele não precisou fazer nada. Jesus foi de encontro com ele. Porque ele desejou salvar Paulo. Quantas vezes Jesus bateu na tua porta e você rejeitou Jesus? Quantas vezes ele foi luz em teu caminho, mas você, em vez de parar, analisar a autenticidade do que você estava fazendo, você não parou. Chegará tempo que Deus, ele para a pessoa. Às vezes ele permite uma cegueira, uma enfermidade, para a pessoa analisar, enxergar. Paulo, ele vivia na lei. Ele estava ali executando o serviço da lei. Um serviço da lei. Ele estava correto diante da lei. Porque ele achava que Jesus estava blasfemando contra Deus. Ele não conheceu Jesus, ele não teve o entendimento de que Jesus era o Messias, de que Jesus era o Cristo. E os servos de Jesus, aqueles que seguiam Jesus, os seus discípulos que seguiam Jesus, não estavam blasfemando contra Deus, mas estavam glorificando aquele que Deus enviou. Aquele que João Batista pregou que viria. Paulo, ele não entendeu. Ele estava executando a lei. Mas a lei, ela mata mais. Você não vê a lei sendo usada para defesa, mas para condenar. A lei, o que vai te arrancar da condenação, de pagar o preço de sangue, de pagar o preço de morte, é o amor por meio de Jesus. É por meio dele que nós vamos chegar ao Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de Jesus. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus. A lei é para ser cumprida, mas não porque você tem medo de morrer. Essa terra, essa carne, essa terra, essa coisa, esse pó. A lei, ela foi feita para que você venha seguir para o teu bem, mas no momento que você falha, ela será usada para tua condenação. Então nós deixamos o tempo da lei para viver a graça de Deus. Mas não é para deixar de obedecer a lei, não. Dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Seja a lei do homem, seja a lei de Deus, precisa ser cumprida. É necessário estar com os ouvidos atentos. Pede discernimento ao Senhor. Não serei pedra de tropeço. Jesus, quando ele veio, ele foi como uma pedra de tropeço, porque só procuravam olhar o erro de Jesus. Como você bebe, come? João Batista jejuava.
Os seus discípulos não lavam as mãos. Mas Jesus falava: o noivo está aqui. O dia que o noivo não estiver, eles vão jejuar. Lavar as mãos. O que contamina não é o que entra, é o que sai. Existiam muitas pessoas em volta. Eu costumo dizer que os escribas hoje eram aqueles que anotavam, né? Seriam os fotógrafos, paparazzi da vida, que procuram uma falha para poder te condenar, para usar a lei para te condenar, para usar a lei para condenar. Você não vê os fariseus usando a lei para socorrer alguém. Jesus veio para socorrer. Jesus veio para salvar. Yeshua veio para nos salvar. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Que haja entendimento na tua mente. Que o Senhor possa esplanar, espalhar, fazer você ter um entendimento e também ser um propagador do Evangelho. Para isso fomos chamados. Fomos chamados também para cuidar de viúvas e de órfãos. Fomos chamados para visitar os cativos e oprimidos, a resgatar eles, visitar os presídios, os hospitais. Nós temos cumprido o nosso dever como Igreja do Senhor. Prestaremos conta de tudo. E o Senhor me tem falado na terra, mas o povo não ouve. Mas vive de rituais, vivendo como se estivesse agradando ao Senhor, mas não está agradando a Deus. Escuta a voz do Senhor. Ajuda a quem precisa. Alguns não vão querer sua ajuda. Esses você deixa para trás, porque a palavra nos encoberta a respeito destes. Ele nos dá cobertura. Porque quem não me recebe, não recebe Jesus. Eu preciso sacudir o pó dos meus pés, bater os pés para tirar os pós como testemunho. Então, se um povo não te quer, um povo não precisa de Jesus ou de seus discípulos, nós sacudimos o pó, vamos embora e seguiremos a fazer a obra em outros lugares. Ah, mas não tem um lugar para mim. Tem orfanato, asilo, presídios, hospitais. Obra não falta. Obra não falta para fazer. Nós precisamos nos erguer como Igreja do Senhor Jesus. As nossas ações estão sendo contabilizadas, porque a fé sem obra é morta. Amém? Então, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. É dever, né? Aí a gente quer ter direito. Senhor, mas isso, mas aquilo. Tem quase 8.000 promessas, ou é 8.000 promessas na Bíblia. As pessoas querem tomar posse, ter direito de tudo, mas na hora de cumprir com o dever não quer. As pessoas só querem a bênção, né? Só venha a nós o teu reino. Só venha a nós, o teu reino nada, como dizem. Isso é verdade. Porque Deus há de trazer o juízo, toda a obra, até tudo que está encoberto, que seja bom, quer seja mal. Você sabe por que muitos desejaram a morte nem ter nascido? Isso eu incluo profeta, Jó. Alguns já falaram isso. Você sabe por quê? Porque ele sabe como é a responsabilidade de que nós daremos conta lá na frente de tudo que nós fazemos. Isso é entrega a luz para eles. Mas para nós, a gente se converte e não tem esse entendimento. Passa décadas, tem pessoas na igreja décadas e não tem esse entendimento. Daremos conta de tudo. Inclusive do fardo que muitas vezes colocamos nas pessoas. Nós precisamos de misericórdia, nos convertermos todos os dias ao caminho do Senhor.
Pais, convertem seus caminhos aos filhos, filhos aos pais. Servirmos, cuidarmos, instruir, amar. É isso. Vamos orar ao Senhor agora, para nesse momento de oração, amém? Senhor Deus, essa palavra é gloriosa, essa palavra é fundamentada na sabedoria, sim, e contra toda vaidade, porque a vaidade só traz vaidade, a vaidade só traz perdição. Daremos conta de tudo, que nós vamos crescer em temor e obedecer a seus mandamentos com amor, e que nós possamos usar sua palavra para salvar, meu Deus, e a sua lei para nós não falharmos nela. Sabemos que é difícil cumprir tudo, meu Deus. Por isso que o Senhor nos enviou Jesus, para nos justificar. É como um passaporte para o céu. O Senhor Jesus é o nosso intermediador, assim como o Espírito Santo. Obrigada, Senhor. Obrigada. Porque não há nada que eu faça para que eu possa ser salva. Porque nós não conseguimos cumprir com a lei. Se a lei fosse usada para nos salvar, seríamos condenados, porque nós não conseguimos ser cumpridores de todas as leis. E a tua palavra diz que se nós não cumprimos com uma delas, descumprimos todas as outras. Então, meu Deus, eu te agradeço a graça que o Senhor nos deu através de Jesus. Obrigada, amigo Espírito Santo, por nos consolar. Obrigada por orar por nós. No momento que nós não conseguimos abrir a boca, o Senhor ora por nós. Espírito Santo de Deus, faça morada em nós. Faça morada em nome do Senhor Jesus. Não te esqueça de nós. Esteja conosco até a consumação dos dias dessa terra. Em nome de Jesus, eu peço tua presença para a minha vida. Quem está em concordância comigo também está pedindo que o Senhor se faça presente, que o Senhor faça morada, que o Senhor venha estar conosco, para a honra e glória do teu santo nome. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. A tua palavra diz que não se ouviu nem viu um Deus que trabalhasse para aqueles que nele crê. Então, Pai, nós acreditamos e nós cremos em Ti. Isso é um sinônimo de fé. Se a receita é ter fé, se esse é o segredo, que nós devemos ter cada dia mais fé para obedecermos Tua palavra, para temer a Ti. Que nós devemos ter fé cada dia mais, aumenta a nossa fé, tira a incredulidade. Em nome do Senhor Jesus, seja conosco, Pai, até o fim. Obrigada pelas Tuas maravilhas, Teus sinais. Obrigada por tudo que tem feito. Obrigada por tudo que vai fazer. Toma meus amigos, meus irmãos em Cristo que estão juntamente comigo. Toma cada inscrito do canal. Toma cada um, meu Pai amado, que participa diretamente e indiretamente desta obra. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe e guarde a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Ficam todos na santa, gloriosa paz do Senhor Jesus. Receba da porção do Senhor. Receba da palavra. Receba vida sobre a tua vida, amados. Que você seja um rio de águas vivas, transbordantes, não só para você, mas para outras vidas. Amém?